Finalmente, a gente tem a Lei Áurea em 1888, assinada pela Princesa Isabel, porque Dom Pedro II não estava no Brasil, ele estava na Europa. A Lei Áurea, ela concede liberdade aos escravizados, porém é muito bom enfatizar que não ocorre a inserção social desses ex-escravizados. Então, muitos, por falta de opção, continuam nas fazendas em que trabalhavam antes da Lei Áurea, porque não existe, é que nem a lei do ventre livre, não existem perspectivas, não existem condições de trabalho, então ou eles viram marginalizados da sociedade, que é isso que eles já são, ou eles continuam trabalhando nas fazendas, e que é o que a maioria faz. Finalmente a gente chega na imigração europeia. Bom, a imigração europeia ela é estimulada devido ao aumento do preço da mão de obra escravizada a partir de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. Então, com essa Lei Eusébio de Queiroz, diminui o número de escravos e o crescimento vegetativo também diminui. Então, o que a gente vê aqui? Um incentivo à imigração europeia. Quais fatores que permitiram esse incentivo? Bom, se a gente olhar para a Europa desse período, então aqui a gente está a partir de 1850, a gente pode ver uma crise europeia, principalmente em dois países, Itália e Alemanha. Se a gente pensar o que está acontecendo nesse período, está acontecendo as guerras de unificação, as guerras pela unificação dos territórios. Então a gente coloca uma crise europeia, uma perspectiva de enriquecimento desses indivíduos que moravam nos países afetados pela crise, ou seja, não tem trabalho, mas estão dizendo que lá no Brasil temos oportunidades e vamos para lá. E também, por parte dos brasileiros, tinha uma necessidade de branqueamento da população. Então, vamos tornar a população melhor, vamos tornar a população branca. Então, a gente incentiva a vinda de brancos para que o passado negro possa ser extinto do Brasil, certo? Essa ideia não é minha, pelo amor de Deus, é a ideia deles da época. Bom, na imigração europeia, a gente tinha dois modelos que funcionavam nessa época. O primeiro modelo é a parceria. A parceria é o pior dos modelos. Por quê? Porque ele provocava um endividamento nos imigrantes que vinham para o Brasil. Como ele funcionava, mais ou menos? Bom, com a parceria, você vinha, o senhor pagava, o ex-senhor do escravo pagava a sua passagem, o seu transporte, o seu deslocamento, mas quando você chegava aqui, você se tornava em dívida com esse senhor, certo? Então, basicamente, você era um escravo. Eles vinham no imigrante um novo escravo. Depois da parceria, a gente tem o colonato. Bom, o colonato já é um pouco melhor, por quê? Porque o financiamento da viagem e dos gastos é feito pelo Estado. Então, você não tem que pagar nada a hora que você chega aqui, você não entra no país já com dívidas. É bem importante também que quando começa esse estímulo à imigração europeia, é decretada em 1850 a Lei de Terras. A Lei de Terras visava dificultar o acesso à terra pelos imigrantes. Ou seja, você só poderia ter acesso à terra se você tivesse comprado essa terra, certo? Você não poderia ocupar a terra sem ter comprado. Então, isso dificultava que os imigrantes se tornassem os donos da terra. Eles trabalhariam nela, mas dificilmente seriam os donos. Política externa. Bom, de 1862 a 1865 acontece a questão Christie. O que é isso? São alguns incidentes que acontecem no Brasil envolvendo o embaixador inglês. Bom, o navio britânico Prince of Wales, ele naufraga ali na costa brasileira, perto do Rio de Janeiro. 12 marinheiros morrem e 2 sobrevivem. Bom, esse navio é saqueado pelos brasileiros que moravam no Rio de Janeiro e, além disso, esses 2 marinheiros são presos. O embaixador inglês, então, pede que esses marinheiros sejam soltos. O governo brasileiro nega. E aí acontece esse conflito diplomático entre Brasil e Inglaterra. O Leopoldo I, rei da Bélgica, é chamado para ser o mediador desse conflito, e ele declara ganho de causa ao Brasil. Então, dessa forma, a Inglaterra teria que pedir desculpas e rever suas considerações. Isso não acontece, eles se recusam a fazer isso, e acontece o rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra. Esse vai ser um dos fatores que vai levar à crise do segundo reinado, então é importante guardar ele aí. Outro fator, a Guerra do Paraguai, acontece de 1864 a 1870. Bom, basicamente é uma série de conflitos entre os países da Bacia da Prata.
A gente tem como figura principal, ou uma das figuras principais, Solano Lopes, que é o ditador do Paraguai, e ele tinha um projeto de criar o Grande Paraguai, então, que seria as terras do Paraguai, mais as terras ali em volta. Ele apoiava o Partido Branco, que era uma ameaça aos territórios do sul do Brasil, porque esse partido era ao contrário ao partido que o Brasil apoiava, que era o Partido Colorado, que também era apoiado pelo Uruguai, Argentina e além do Brasil. Bom, mas a guerra em si começa em 1864, quando Solano Lopes invade o Mato Grosso. A partir daí, acontece uma aliança entre Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai, na chamada Tríplice Aliança, esses três países. É importante enfatizar também que a Inglaterra apoiou a Tríplice Aliança, contrária aos interesses do Paraguai de se tornar uma economia independente, porque para a Inglaterra não era interessante você ter uma economia independente que não fosse consumir os produtos que ela produzia, né, na América Latina. Então, por isso que ela vai apoiar os países contrários ao Paraguai. Bom, na época, o Brasil não tinha um exército unificado. Então, o que acontece? Juntam-se as diversas guardas nacionais, que, como se vocês lembrarem, do período regencial, elas tinham uma guarda nacional em cada província, elas se juntam e, além disso, são convocados os escravos. Então, quando muitos senhores são convocados para ir lutar na Guerra do Paraguai, eles mandam os escravos em seu lugar, afirmando que quando esses voltassem para o Brasil, eles seriam libertos. Bom, a Argentina e o Uruguai saem da guerra em 1868, que é quando se conquista Assunção. Porém, o Brasil não sai, porque como você pode observar, que eu falei, que o Brasil fica até 1870, que é porque eles continuam na expectativa de matar o Solano Lopes. Então, eles não se contentam em ganhar a guerra, eles ficam mais 2 anos. E são mais 2 anos do quê? São mais 2 anos de criação de uma dívida interna brasileira, aumento dessa dívida, aliás. Muitos recursos foram gastos, mas as consequências para o Paraguai com certeza foram piores. Então a gente tem aqui crise econômica, miséria, falência das indústrias que eles estavam começando a montar, e era justamente por isso que a Inglaterra apoiou a Tríplice Aliança, e a morte de 70% dos homens, 70% desses homens que foram lutar na guerra por Solano Lopes. Bom, no Brasil a gente tem a criação do sentimento nacionalista e um grande problema. Qual é o problema? A questão militar. Por quê? Porque os militares que foram para a Guerra do Paraguai, quando eles voltam, eles passam a exigir uma maior participação política. E é isso que vai criar a questão militar, que é um dos fatores que leva à crise do Segundo Reinado. Também tem a criação de um exército, como eu já falei, e o exército passa a apoiar o republicanismo e o abolicionismo. Por que o abolicionismo? Porque se a gente lembrar, o exército tinha muitos negros, muitos escravos que foram no lugar dos seus senhores. Aqui a gente tem 2 charges que eu coloquei. À da esquerda, Solano Lopes, em cima de vários, corpos, cadáveres. E aqui, essa charge aqui é muito importante, da direita, ela já caiu em muitos vestibulares, FUVEST, UNESP, ENEM. Então, o que a gente tem que observar nessa charge? Bom, a gente pode ver um negro com roupas de soldado, então, obviamente, foi lutar na Guerra do Paraguai, porque se a gente olhar, eu não coloquei aqui, mas a data bate. Se a gente olhar aqui, era 1870 alguma coisa. O que acontece? Ele chega e ele vê o quê? É que não tem a legenda, né? Eu não pus a legenda, mas se eu tivesse colocado a legenda, a gente vê que ele chega na Guerra do Paraguai e quando ele volta, a gente pode ver que ele tá liberto, porque ele tá... Por que eu sei que ele tá liberto? Porque ele tem calçados. Então toda vez que a gente vê uma charge e ela tem um negro calçado, é porque ele é liberto. Se ele tiver descalço, é porque ele ainda tá na sua condição de escravo. Bom, ele chega na Guerra do Paraguai e ele vem aqui quem? Quando a gente olha a legenda, a gente percebe que é a mãe dele sendo açoitada, certo? Então ele volta da Guerra do Paraguai e vê que nada mudou. Então, apesar dele ser livre, mas ele ainda tem que olhar os seus próprios parentes recebendo castigos físicos. Crise do Segundo Reinado. Essa segunda charge aqui também aparece muito em vestibulares. Bom, a gente pode ver que não são poucas as questões que levaram à crise do Segundo Reinado. Então, a gente vamos começar por a primeira, que é a questão militar. A questão militar, como eu já tinha comentado, quando os militares voltam da Guerra do Paraguai, eles passam a exigir maior participação política, com muita ênfase, e quando eles não recebem essa participação, eles deixam de apoiar o imperador. Então, primeiro grupo que deixa de apoiar o imperador, o exército. Segundo, questão abolicionista. Bom, a pressão inglesa agora já se tornou intolerável, já foi decretada a Lei Áurea,
E, como a princesa Isabel já tinha dito alguns anos antes, quando acabasse a escravidão, também acabaria o segundo reinado. Então, acaba-se a mão de obra que sustentava esse modelo de governo. Além disso, a gente tem a questão crítica, que eu também já comentei, o rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra, que é muito ruim, porque a gente pode pensar que a pressão a partir daí é muito maior e que a Inglaterra era o principal parceiro comercial do Brasil. A questão religiosa eu não comentei ainda, vou comentar bem rápido. Bom, o Papa pede que Dom Pedro II aprove uma bula que proíbe a maçonaria. Mas, o que acontece? Dom Pedro II era maçom, então aí a gente tem um conflito de interesses. O que acontece? Ele não aprova essa bula e a igreja também deixa de apoiar o segundo reinado. Então a gente tem mais um grupo que deixa de apoiar o governo de Dom Pedro II. E por último, a gente tem a questão republicana. Bom, a aristocracia rural cria o Partido Republicano, que é o PRP, Partido Republicano Paulista, aristocracia rural. Na Convenção de Tudo, é criado esse partido. Por quê? Porque eles afirmavam que eles sustentavam, eles com os seus latifúndios, sendo a base da economia, eles sustentavam os luxos do governo imperial. E, além disso, eles perdiam com a crise, que aumentou depois da Guerra do Paraguai, e eles também tinham financiado uma parte da Guerra do Paraguai, porque se a gente pensar, boa parte dos indivíduos que foram compor o exército eram os escravos desses aristocratas rurais. Então, é muito importante a gente guardar todas essas questões da crise do segundo reinado, porque elas caem muito. Então, militar, abolicionista, crítica, religiosa e republicana. É muito importante guardar essas 5 questões. E essa charge aqui do lado, ela já caiu em muitos vestibulares também, mas eu acho que o último foi da VUNESP, era uma questão de segunda fase. E ela mostra o quê? Ela mostra um Dom Pedro II cansado, que deixa o país de lado. E se a gente pensar também, o país era um jornal que era contrário ao governo de Dom Pedro II. Então, essa é a principal mensagem que a Charge quer passar. Um governador cansado que não tem mais condições de governar o seu país e que já deve ser afastado, que é isso que vai acontecer com a proclamação da República, mas que a gente vai ver na próxima aula. Bom, eu espero que tenha ficado claro para todo mundo. Eu vou disponibilizar os resumos que eu usei no Drive, eu vou digitalizar eles depois. E na próxima aula a gente vai ver a proclamação da República e a República da Espada. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.